A paz do Senhor estejam com todos. Que Deus abençoe a vida de cada um neste domingo. Que Deus possa nos guardar, nos livrar e nos dar todo entendimento daquilo que Ele tem para mim e para você nesse dia. Agradeça a Deus por você abrir os seus olhos nesta manhã. Agradeça a Deus por você poder ter recebido o dom do fôlego de vida nesta manhã. Pois muitos não poderam receber. E não é porque são ruins, não é porque fizeram algo ruim, mas é porque cada um de nós temos um ciclo de vida. Então seja grata a Deus por todas as manhãs que Deus permitiu que você abrisse os seus olhos. Seja grata a Deus por você poder ter uma família, por você ter uma casa, por você poder compartilhar a palavra de Deus para todas as pessoas. Nesta manhã eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado, a caminhar com esse vídeo, com esse canal, que é bênção sobre a vida das pessoas, não só sobre a vida das outras pessoas, mas como a nossa também. Sempre é um prazer estar gravando vídeos direcionados por Deus. A nossa palavra de hoje, ela fica em Gênesis 19 e o versículo 25 e 26. É um versículo, é uma passagem conhecida, muito conhecida. E essa passagem ela fala assim: ele destruiu aquela cidade e toda a capina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Essa palavra fala sobre a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela simplesmente olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. E o que a palavra nos relata, nos fala, nos dá o entendimento é o quê? Que a mulher de Ló, ela era cristã, Ela era uma mulher cristã, mas ela ainda não tinha largado o mundo. Mesmo que por dentro dela ainda tinha um pouquinho daquele mundo, daquele passado dela. E nós devemos o que aprender com isso? Que nós devemos nos transformar, nós devemos ser nova criatura, mas não devemos olhar para trás para poder ficar com aquele mundo que a gente viveu. Aquele mundo que nós devemos nos libertar do mundo que vivimos, E aqui a mulher de Ló, ela não queria largar aquela cidade, aonde aquela cidade era pecaminosa, era cheio de pecados, era cheio de luxúria, era cheio de coisas não lícitas aos olhos do nosso Senhor. E que devemos ser ao contrário dela, não olhar para trás, devemos seguir para frente, esquecer todo aquele mundo que eu e você viveu, porque aquele mundo que eu e você viveu, ele tem que ser para testemunho, para testemunhar para outras vidas, entender que Deus ele existe na nossa vida e que Deus fez a transformação sobre a minha vida e a sua e pode fazer sobre a vida deles também. Então não para e olha para trás. Ali Ló e a mulher dele foram direcionados a sair daquela cidade. Foi enviado anjos para falar com Ló. Mas Ló foi obediente a Deus. Mas a mulher dele não foi obediente a Deus. Porque os anjos falaram para eles não olharem para trás.
porque Deus iria destruir toda aquela cidade, aonde só tinha luxúria, aonde só tinha pecado, aonde só tinha coisas que não agradavam a Deus. E Deus naquele momento estava dando a salvação para toda a família. Mas aí, mulher de Ló, simplesmente olhou para trás, para aquela cidade que talvez por dentro dela ela ainda gostasse daquilo tudo que acontecia. Larga tudo que você viveu para trás, tudo que não foi bom, mas não esquece dele não. Guarda ele como testemunho, porque eu sei que um dia Deus vai te colocar em alguma situação que você vai precisar contar o testemunho. Siga sempre em frente, porque quando Deus manda a gente marchar, quando Deus manda a gente olhar para a frente, é porque propósitos grandes Ele tem. E se olharmos para trás, pode nos paralisar. Porque se olharmos para trás, se formos olhar a época que eu e você saíamos, bebíamos, era muito bom. Mas hoje é melhor, por quê? Porque nós temos Deus, nós temos a presença de Deus. Entenda você que a presença do Senhor, ela é maravilhosa. Você ter intimidade com Deus é maravilhoso. Que vocês possam somente olhar para frente, não olhe para trás. Fiquem firmes sempre na rocha, buscando sempre a direção, sempre o alvo. O nosso alvo é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Hoje as pessoas estão caminhando e de repente elas olham para trás e paralisam. Elas ficam como a mulher de Ló. Elas ficam paralisadas. Mas paralisadas voltando naquele tempo atrás. Não estou falando para você esquecer o que você passou, o que você viveu. Mas coloca na balança o que você passou, o que você viveu e como é a sua vida hoje com Jesus. Até as nossas provas que nós passamos hoje, elas são leves. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele alivia o meu fardo e o teu fardo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa continuar guiando vocês em tudo que vocês forem fazer. E que podemos estar sempre ligados naquilo que Deus tem para falar comigo e para você. Às vezes achamos que uma palavra pequena, ela é insignificante. Mas não, às vezes uma pequena palavra, ela muda a história de alguém, ou ela muda a opinião de alguém. Mas que Deus possa continuar nos dando a visão de águia, a sabedoria que tinha Salomão e o mais importante também, que é a autoridade que veio do céu. Porque Deus nos deu autoridade para usar o nome dele, para profetizar sobre o nome dele. E muitas vezes deixamos de fazer. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa abrir portas de emprego, que Deus possa curar pessoas. Hoje estamos vendo muitas pessoas doentes, não só de espírito, mas também da carne. Que Deus possa nos guardar desses sinais que estão vindo e as pessoas não estão observando isso. Se atenta pelos sinais que estão vindo. E tenha certeza que Deus é conosco. Mas para isso a gente tem que buscar a presença dele na nossa vida. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.